A bênção manhinha, bênção vó, bênção vô, bênção família brasileira está entrando no ar, o nosso Pode Falar, que é o seu espaço de você se abrir, sem limites, sem preconceitos, para você falar o que você quiser. Você pode falar o que você quiser, que você pode hablar. Habla comigo. Eu sou Priscila Ribeiro, a apresentadora mais amostrada e exibida dessa plataforma todinha. E eu falo direto do Cuiabá para todo o Mato Grosso, todo o Brasil. E hoje a gente tem um baita episódio assim, maravilhoso que você não pode perder. Bora começar? Bora começar? Roda a vinheta. Pessoal, quero pedir para você agora pegar teu celular e dar aquela seguidinha nas nossas redes sociais. Vini, coloca aqui nosso arroba, o arroba do Pode Falar, o arroba do meu Instagram, sou Priscila Ribeiro, e você vai seguir a gente lá, tem vários conteúdos exclusivos para você. Pra você seguir a gente, acompanhar nosso dia a dia e vai ser legal demais. E falando sobre coisas, né, engraçadas, Vini, quero perguntar para você. Você sabe o que significa a palavra chumbrega? Não sei. Você já viu alguma coisa chumbrega, Vini? Chumbrega, que também é cultura, Vini. Chumbrega. Você não sabe o que é chumbrega? Chumbrega, gente, é qualquer coisa assim, mais ou menos, comum, ou de até má qualidade. Isso que é chumbrega, tá bom? E a reflexão de hoje é: cuidado, bondade e blush tem que ser na medida certa, senão a gente acaba virando palhaço. Mas calma, que eu tô ouvindo barulho de dinheiro. Para, gente, o leite tá caro. Fica aí que agora é a hora do bambá de mamãe. Minha tia, meu tio, tá com muito boleto atrasado? Acabou o dinheiro aí, foi? Mas tem um cartãozinho de crédito? Então eu vou te apresentar a Dindim Express, a verdinha do meu coração. Com ela você pode pegar todos os seus boletos, levá-lo no totem e pagar em até 21 vezes no seu cartão de crédito. Além disso, você também pode fazer um empréstimo facilitado no cartão de crédito lá no totem da Dindim Express. Você faz tudo isso sozinho, muito rápido, muito fácil. O totem da Dindim Express é muito intuitivo. E se você quiser saber quais são os pontos onde tem a verdinha instalada da Dindim Express, ou se você é um empresário e quer levar a Dindim Express aí para sua loja, para o seu estabelecimento, clica no link abaixo ou chama no telefone que está passando na sua tela. Dindim Express, a nossa verdinha colocando as suas contas no verde. Você já imaginou uma palestra que te emociona, inspira e transforma? Eu sou a Priscila Ribeiro, comunicadora, empreendedora e apaixonada por transmitir histórias, ensinamentos que curam e conectam. Agora, além do podcast, você pode levar a minha voz, a minha mensagem para o seu evento, para a sua empresa, até para o chá de bebê da sua prima, e olha que eu vou, hein? Quer saber como? Clica no link abaixo ou no telefone que está aparecendo aí na sua tela. Fala com a nossa equipe e nós vamos fazer algo lindo juntos. Ele não é santo, mas faz cada milagre. Hoje eu tenho a honra de receber um dos grandes nomes da harmonização facial do Brasil, especialista e professor em harmonização orofacial, bucomaxilo, cirurgião estética facial, SEO do Instituto Amacef, onde ministra formações em harmonização orofacial e cirurgias estéticas da face, no Mato Grosso e em São Paulo para especialistas. E sim, ele foi para Harvard fazer orgulho ao nosso Mato Grosso, levando seu conhecimento direto para os Estados Unidos nesse ano de 2025. Hoje o nosso estúdio tem a honra de receber o mestre da harmonização facial e milagreiro profissional, doutor Idebrando Júnior. Palmas, Vini, para ele! Seja bem-vindo, doutor! Obrigado, Priscila, é uma honra estar aqui com você. Adorei o briefing, né? Não é santo, mas faz cada milagre. Faz cada milagre. A gente tenta melhorar, né, na medida do possível. Então, milagre que começa na autoestima, né? Sim, é uma transformação, né? Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Aliás, gente, é badalado, viu? Difícil, foi difícil, mas a gente conseguiu. E acredito que hoje quem gosta de beleza desse ramo, quem ama beleza estética, vai adorar esse episódio de hoje. E a gente vai começar fazendo uma pergunta que eu cheguei aqui no estúdio, o Vini me fez essa pergunta, e eu acho que é a pergunta de muitas pessoas, né? Quando você acha que foi que a odontologia abriu esse espaço? Na época da minha vovó era mais assim, vamos no dentista? Era o quê? O que era? Era, a vovó falava, bora fazer dentadura, biturar dente, alguém já escutou isso aqui, gente? E arrancar dente, lembra a vovó? Quando você acha que foi que a odontologia abriu para esse ramo de estética, beleza
Que revolução foi essa que aconteceu? É perfeita essa pergunta, viu? Porque, na verdade, a odontologia, ela nunca foi só dente. Ela é muito além de dente, né? Tanto é que o dente é o menor órgão que a gente trabalha na nossa área de atuação, que é a face toda. Então, nós somos médicos orofaciais, né? Dentista trabalha cabeça e pescoço. Sim. E o dente, de todos, é a menor partezinha. Só que ficou culturalmente conhecido porque, na verdade, a gente sempre focou mais em dentes, né? Mas tem tudo a ver com a estética. Então, quando surgiu a bucomaxilo, na verdade, que começou a transformar as faces através da ortognática, através dos traumas, né? Então, a gente faz toda a parte de reconstrução facial e começaram a se buscar também os procedimentos estéticos, que são coisas novas, né? Vem de um tempo para cá. E a gente começou a trabalhar e ganhar espaço na nossa área, que sempre foi da odontologia, né? Mas estava um pouquinho deixada de lado, era muito focada em dente. Mas o futuro é esse, na verdade. A harmonização orofacial ganhou, né? O respaldo é hoje reconhecido pelo Conselho como uma especialidade. A única especialidade em harmonização é a nossa, né? Do cirurgião dentista. E agora está vindo as cirurgias estéticas aí com força. Sim. Também. Acreditamos que ano que vem, né, 2026, seja o ano da cirurgia estética, né, regulamentada também, cirurgia plástica de cabeça e pescoço. Nossa. Porque no hospital quem atende essa região, né, cabeça e face principalmente, é o cirurgião dentista. Então o dentista não é só dente. Legal, né? Antigamente a pessoa ia pro dentista, né, olhar o dente. Agora ele vai lá e volta lindão. Exatamente. E assim, falta um pouco de cultura também, de conhecimento, porque o bucomaxilo trabalha dentro do hospital. Então a população acha que é um médico que tá atendendo ele ali, né? Acha que está sendo atendido por um médico. E na verdade é um cirurgião dentista de face. Que legal, maravilha. E pra gente começar, né, esse mundo da harmonização facial, vamos explicar pro pessoal aí, a galera que tá assistindo a gente que não entende muito bem, o que é a ROF, né? Você tá sempre online, mas termina tudo em ROF, né? O que é a ROF? A harmonização orofacial. Como ela pode impactar a vida de uma pessoa? E pra você ver como que é tudo ligado uma coisa com a outra, né? Porque a harmonização orofacial, né? Tem até uma frase do Pitangui, que ele falava que antes dele fazer uma cirurgia plástica no paciente dele, ele pedia pro paciente arrumar os dentes. Porque não adianta ele fazer uma plástica facial e dar um sorriso faltando o centroavante, né? Acaba com o serviço dele. Sim. Então, a harmonização, para ela ser completa, tem que ser dentes, porque é face e está no centro. Então, é nariz, queixo e boca, né? Então, a harmonização orofacial, ela veio com muita força por conta disso. A gente é que domina mais essa parte oral e juntando com a face, que está tudo junto, na verdade, né? Então, a harmonização orofacial, ela foca nisso. Harmonizar, deixar simétrico, procurar deixar o mais belo, mais próximo do belo, respeitando as individualidades, né, de cada um, transformar a face, melhorar, gerenciar envelhecimento de pele, transformar a pessoa na queixa principal dela. Se ela tem uma queixa na face, a gente vai harmonizar, deixar melhor. Então não se trata de corrigir problemas, tem também uma questão de enxergar potenciais. Perfeito. Toda face a gente consegue sempre fazer uma coisinha ou outra. Melhorar. Então, eu brinco muito, a gente só olha defeitos. Então você olha modelos, né? Top models, Gisele Bündchen, por exemplo, sempre a gente vai achar um pontinho ou outro onde melhorar, né? Não existe perfeição, claro, mas a gente sempre consegue ajustar um detalhezinho que pode ser a cereja do bolo. É a pergunta que não quer calar. Você, com essa visão de especialista, você olha para os rostos, aí você vai com aquele olhar, tipo, se posso corrigir isso, posso corrigir aquilo. A gente se torna chato. A gente se torna chato, na verdade. Então, você está no restaurante, no cinema, onde você estiver, você olha todo mundo. Ao vivo, gente. Você não olha mais, você não procura a beleza mais, né? Você procura o que está faltando. Poder corrigir ali. Gente, legal. E a pergunta que muita gente tem, assim, muita gente tem medo. A harmonização dói? Depende muito, não é para doer, né? Hoje temos técnicas de anestesia, você vai sentir um desconforto na anestesia, dependendo do procedimento. Tem procedimentos que nem precisam de anestesia, mas o correto é não doer, porém, por exemplo, né? A toxina botulínica, o famoso Botox, né? São várias picadinhas de agulha, eu brinco, umas picadinhas de abelha. É um procedimento rápido e a dor suportável. Então não vale a pena, muitas vezes a gente nem usa anestésico. Usa anestésico tópico para dar uma aliviada e faz o procedimento. Mas é uma dor suportável e o resultado vale a pena. Então depois de 3 meses, 4 meses, o paciente quer fazer de novo, quer levar aquelas picadinhas novamente. No pain, no gain, né? Tem que doer, né, gente? Para poder... Mas não dói muito não, né? Não dói. Na verdade não é para doer. Certo. Aí deixa eu te perguntar. Qual que é o procedimento hoje que é mais procurado? Excelente pergunta. Na verdade, assim, na harmonização, hoje o campeão de vendas, a gente brinca, né? São 3 procedimentos que eu considero, que é preenchimento labial, rinomodelação
e preenchimento de olheiras. Esse é o top, né? Na harmonização. E nas cirurgias estéticas, o campeão é a blefaroplastia, né? Remover aquela pele, o excesso de pele da pálpebra. Isso aqui, né? Isso, é o campeão. E a autoplastia também tem bastante procura, que é a orelhinha de abano. Aprender, né? Como é que é feita essa cirurgia? Você faz uma cirurgia, ela prende, diminui? Como que é esse Então, a autoplastia ela tem 2 técnicas, né, que a gente pode usar no caso do paciente, dependendo do caso. Então, o diagnóstico bem feito, a gente pode optar pela autoplastia fechada, que é a otomodelação, que a gente só faz pontos nessa orelha com fio de sutura, não faz corte. 90% dos casos a gente consegue resolver com a autoplastia fechada. E existe a autoplastia aberta, onde a gente faz uma incisão atrás da orelha, remove um pedaço de cartilagem, né? Sutura e reposiciona a orelha, né? No crânio. Ah, que legal. É um dos procedimentos mais, que minha paixão é a autoplastia. Eu vi um resultado seu no Instagram, falei, gente, que diferença. E aí eu tô lembrando aqui que quando a gente era pequenininho na escola, né? Gente, se a gente tivesse acesso a esse tipo de tecnologia, cirurgia, ninguém precisava mais de sofrer bullying, né? Exatamente. Olha o que você falou. Então, lá atrás, né? Não existia o bullying ainda, graças a Deus. Mas o acesso a esses procedimentos e até hoje ainda é muito difícil, né? Então, a odontologia está vindo contribuir com isso. Então, as pessoas nem conhecem. Muita gente não. E não tem acesso de verdade. Por quê? Era realizado somente por cirurgiões plásticos, então o acesso é mais caro, mais difícil, né? Hoje o dentista entrando nessa área, para a população, quem ganha, na verdade, é a população. Então tem que deixar um pouquinho de lado a reserva de mercado, né? Pensar no bolso de cada um, que é isso que está havendo hoje, o conflito das classes, mas pelo bolso, né? Pela reserva de mercado, porque para a população isso é maravilhoso. Então quantas orelhas eu pude transformar, pacientes, vidas que eu pude transformar, tenho depoimentos, inclusive no meu Instagram, pacientes chorando depois de uma autoplastia, e que não tinha acesso antes, né? Então a odontologia ela vem para contribuir com isso, com a sociedade, para a população. E também existe uma questão muito grande assim ligada à harmonização, que é o preconceito do artificial e do natural. Qual que você acha que é o limite entre o artificial? Ali, ó. Perfeito, perfeita essa colocação também. Porque, na verdade, assim, primeiro já tem um preconceito por ser harmonização. O pessoal relaciona muito com a estética, né? E tem gente um exemplo clássico da orelha de abano, né? Tem gente que fala assim, pra que mexer com isso? Pra que mexer nessa orelha? Mas quem sente aquela dor, a dor é dele, né? Então a gente não pode, a gente tem que ter empatia. Então, primeiro de tudo é isso, né? E em segundo plano, né, a gente tem um limite, né, de estético facial, né? A gente tem que respeitar a individualidade de cada um e não exagerar, né? Cada profissional tem uma linha de trabalho, mas eu respeito muito a individualidade e a naturalidade. Então, para a gente não ultrapassar a naturalidade, você não pode ultrapassar uma quantidade de produtos, né? Ou um resultado muito exagerado para não ficar artificial, não ficar falso. Mas aqui a gente tem, eu falo por experiência própria, tá? Do que eu consigo acompanhar aqui das minhas amigas. Vai dando um certo vício, né? Tem assim, algum caso que você já teve que parar uma paciente e assim, não vou fazer mais não? Então, isso é muito de conduta profissional, né? Eu tenho um certo limite, eu não ultrapasso alguns limites. Por exemplo, uma paciente uma vez me pediu para eu fazer um corte na língua para ficar língua de cobra. Eu sou contra, igual piercing na língua, também sou contra, porque tem alguns problemas que acarretam, né? Um deles é perda periodontal e pode perder até o dente por conta do piercing. Nossa. Então, é uma postura minha, mas tem profissional que faz. E tá tudo certo, né? Cada um segue no que acredita. Então, eu tenho esse limite que eu coloco para mim e para os meus pacientes. Então, o paciente, às vezes, não tem noção do que pode, o que não pode. E isso quem vai determinar é a gente, né? O profissional com conhecimento científico. Entendi. Mas já teve algum caso, assim, que você teve alguma paciente saiu chateada com você do consultório? Não. Ou você conseguiu convencê-la? Não, tá demais. Acho que todos entendem, né? Quando você explica, coloca direitinho os prós, os contras, né? Respeitar esse limite biológico também do paciente. Todos eles entendem. E tá super na moda hoje, né? Você pode dar uma olhada na mídia, quantas celebridades estão revertendo os procedimentos, estão tirando o que colocaram em excesso, né? Porque fica falso, transforma, a pessoa não se enxerga mais. Aquele rosto meio de boneca, assim. Exatamente. E começa a padronizar, todo mundo igual, né? E aí eu pergunto para você tem uma idade mínima que a pessoa possa começar a fazer esse tipo de procedimento ou não? Não tem, né? A gente tem... Lógico, quando é menor de idade, os pais têm que estar cientes, mas eu tenho um exemplo, por exemplo, de rinomodelação, né? Às vezes tem adolescente que está passando aquele período da fase de socialização, a orelha de abano é outro caso.
Tem casos que a gente, quanto antes intervém, melhor, né? É pra autoestima, né? Para o desenvolvimento psicossocial, né? Você melhorar, ser melhor, né? Conforme vai evoluindo e não sofrer os bullying, por exemplo, né? Então, rinomodelação com ácido hialurônico, o ideal seria atingir 18 anos, sim, né? Que tá o crescimento já estabilizado praticamente. Mas a gente intervém antes para poder ajudar e facilitar o convívio social, né? Ir para a escola com o narizinho mais bonitinho. Não cirurgia, né? A cirurgia a gente espera total na fase do crescimento. Mas o ácido hialurônico veio para isso, para contribuir para isso, com isso, né? Então a gente pode sim fazer. Toxina botulínica a gente pode fazer, né? Que é preventiva, para evitar que marque a pele, né? Que cria as rugas estáticas. Então, assim, não tem regra, tá? Lógico, cada caso é um caso, né? Tem que ser estudado, exatamente. Né? Aí, papai, mamãe, você que tá com seu filho aí com problemas de bullying na escola, já tem solução, viu? Tá aprendendo aqui hoje que quanto antes você levar seu filho lá, você vai ajudar a autoplastia a gente recomenda a partir dos 6 anos, né? Dá para fazer antes? Dá, mas às vezes a criança não consegue, não tem ainda o discernimento, né? Ou não consegue se comportar na cadeira, precisa de ajuda de pais. Então, normalmente a gente fala, né? Aconselha quando a criança pedir, né? Porque aí é o momento de fazer, de realizar a cirurgia. Porque vai estar incomodando ela, né? Ela vai pedir. Se não estiver incomodando, tá tudo certo. Tá tranquilo, né? Legal. Então, doutor, qual que é a diferença entre preenchimento e botox? Perfeito. Tem muita gente que pede para colocar botox, por exemplo, fazer um preenchimento com botox. Botox, a toxina botulínica, né? O botox é o mais famoso, que foi o primeiro produto, a primeira marca, né? Mas a toxina botulínica do tipo A, ela é feita para trabalhar músculo, né? Paralisar. Não é paralisar músculo, mas de uma forma mais, né, didática. É para paralisar a musculatura, para não dobrar a pele, né? Porque o músculo não está trabalhando. Já o preenchimento é feito com ácido hialurônico, né? Tem outros preenchedores, tem preenchedores permanentes, como o PMMA também, que a gente não trabalha com ele. Evita-se trabalhar com PMMA, porque é definitivo. É melhor você usar um temporário. E é para dar volume. Então a gente vai dar volume, devolver áreas da tua face, ou até mesmo do corpo, ou no caso da harmonização glútea, ou no caso de uma harmonização glútea, né, que é corporal, até mama, pode-se usar preenchedores, né, junto com bioestimuladores ou não, para dar volume. Então o preenchedor é para dar volume. Para volumizar, dar volume no lábio, né? Modelar o nariz, modelar a olheira, dar volume na olheira, no queixo, no queixinho, no ângulo da mandíbula. E o botox é para paralisar a musculatura. Então, assim, doutor, o que você diria para aquelas pessoas que têm esse preconceito e o medo de ficar com a cara travada? Então, não fica, né? Na verdade, ele paralisa a musculatura, mas você continua com os teus gestos, né, com suas mímicas, todas preservadas, e são pontos específicos. Claro que depende de cada paciente, de cada cliente, né? Tem cliente que gosta bem travado, bem paralisado, ou uma sobrancelha bem arqueada, outros não gostam. Então tudo isso é discutido, é conversado, e isso antes do tratamento, e feito um planejamento individualizado para cada caso, tá? Mas não trava. Ninguém vai saber o que você fez. Quando você faz uma toxina, todo mundo vai olhar para você e falar, nossa, você tá bem, mas ninguém sabe o que foi feito. Você entendeu? Tá mais novo. Tá mais novo, rejuvenesce, abre o olhar. Então assim, não fica travado. Vale a pena, assim, eu recomendo demais. E outra, não gostou? 3 meses acaba o efeito. Então, aí tem que continuar fazendo. Se gostou, continua, né? E assim... Eu duvido quem não vai gostar, na verdade, né? Vicia. Gosta, sempre gosta, gente. Sempre gosta muito. Vicia muito. E assim, qual que é o erro que uma pessoa... O erro mais comum que uma pessoa comete antes de fazer um procedimento? Que possa, assim, atrapalhar o desenvolvimento, o sucesso do procedimento? Olha, no depende muito também, né? Vamos falar aqui da harmonização, né? Porque cirurgia aí tem um ritual que tem que ser seguido, né? No pré-operatório, né? Evitar várias coisas. Mas na harmonização, eu acho que o principal que a gente pega muito é o excesso de maquiagem para ir no dia realizar o procedimento. Então, antes tem que remover toda a maquiagem. Cara lavada, gente. E é comum, né? A mulher não sai... Ele vê todo mundo feio, ele não vê ninguém bonita. Ninguém quer sair na foto feio, né? E a gente precisa fazer o antes, né? Sem maquiagem. Esse é o maior... Não é nem erro do paciente, no caso. É um excesso de vaidade que atrapalha o procedimento. Entendi. Certo. E assim, como que
o pessoal tá me assistindo, com certeza já tá morrendo de vontade de fazer a harmonização e perguntar para você como que a gente consegue perceber quando um profissional é sério, que a gente pode confiar para entregar nosso rosto, né? Perfeito, também. Hoje a gente tem no site do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso ou no próprio CFO, né, Conselho Federal de Odontologia, você entra lá no site e você busca pelo profissional. Então o ideal é que você entre nesse site, né, ou no CFO ou no CRO, busque pelo nome do profissional e lá vai constar se ele é especialista em harmonização orofacial ou não. É interessante, né, você tratar sempre com um especialista, porque é quem mais se dedicou ao estudo, conhece mais de anatomia, tem mais segurança, né, para te oferecer, apesar de não ser uma obrigatoriedade ser especialista para realizar a harmonização. Isso eu ia perguntar agora, porque a gente vê pessoas que não têm essa formação, né, em odontologia, não são cirurgiões, nada, mas oferecem esse tipo de procedimento. O que você tem a dizer sobre isso? Então, existem bons profissionais, né? Em todas as áreas existem bons e maus profissionais. Existem biomédicos maravilhosos, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, né? Muito bons no que fazem. Porém, eles fazem corporal, eles são focados no corporal. Tem que fazer um outro curso, né? Cursos de imersões, workshops, para focar na parte facial. Sim. Enquanto que a odontologia é focada somente em face. Certo. Mas não tem bons profissionais e maus profissionais em todas as áreas. Eu sou a favor do livre comércio. A abertura para todo mundo. Para todo mundo, desde que se dedique, estude, faça com responsabilidade, não tem problema. E ofereça, né, essa segurança. Exatamente. Maravilha. Porque hoje está uma guerra por valores, né? Na verdade, por preços. E preço é diferente de valor. Então, hoje, existem inúmeros tipos, marcas de produtos, de preenchedores no mercado, que vai de 10 a R$1.000. Um exemplo, a diferença é muito grande. Sim. E tem produtos sem Anvisa, inclusive, que vem do Paraguai para cá. Então, assim, são produtos que são proibidos no Brasil, se pegar é cadeia, mas tem profissionais que arriscam-se, né, para fazer tudo pelo preço, né? E tem pacientes também que não enxergam dessa forma e buscam preço, não resultado. Então, tudo isso vai interferir no final, né? No tratamento de qualidade, no tratamento duradouro, com menos perigo para você. Caso uma intercorrência venha dar, né, ou ocorrer com um produto bom, você consegue reverter facilmente. Com um produto ruim, você não tem garantia nenhuma. Então, assim, tudo isso envolve o mercado. E é aí que o que eu mais falo, na verdade, independente de com quem você faça, com qual profissional, não vai naquele que faça muito barato, tá? Não é pelo valor. É porque sempre o exemplo que eu falo é o seguinte: alguém tem que ganhar, né? Se só um estiver ganhando, alguém está perdendo. Então, sim, o bom é quando os dois ganham. Se está muito barato, alguém está ganhando, né? Muito barato, não dá para os dois ganhar. Alguém vai estar ganhando. Quem vai estar ganhando? Não é isso? E há também uma grande chance dele estar trabalhando ali com produtos, materiais muito sem procedência, sem procedência, sem garantia. O paciente que não se valoriza, porque o caro não é nem material, inclusive, eu até brinco muito, assim, né? Quem vende material é Mercado Livre, Shopee, Shein, né? AliExpress. Então a gente vende trabalho, é mão de obra, né? O que é caro é a mão de obra. Se você não se valoriza, é porque você não valoriza o seu resultado, o seu trabalho, né? Você não se dedicou para aquilo. Você investe tempo, dinheiro, né? Para buscar sempre o melhor para o teu paciente. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Com certeza. E assim, doutor, o que você acha que é verdade, mito nesse mundo da harmonização facial? Porque assim, eu vejo que tem muita gente que tem preconceito e muita gente tem medo também. O que você acha assim? Vamos desmitificar. O que é mito, o que é verdade? Tem muitos mitos, né? Os principais. Por exemplo, o principal eu acho que é que a toxina botulínica, o Botox, dura 6 meses. Mito. Hoje não existe no mercado, existe até fora do Brasil. No Brasil ainda não chegou. Uma toxina que promete resultado de 9 meses. Né? No Brasil ainda não existe. Né? Então, na bula fala de 3 a 6 meses, porém, na vivência clínica a gente vê que o resultado é de 3 a 4. Sim. Né? Vários fatores interferem nisso. Estilo de vida, né? Qualidade de vida. Uma água, por exemplo. Sim. Então, a fisiologia do paciente, se está com histológico bom, né? Parte de vitaminas, igual você falou, de hormônios, tudo isso vai interferir, né? Mal dormidas ou bem dormidas, academia, faz atividade física ou não faz, tudo isso interfere no resultado do tratamento. Então, o maior mito é esse, que toxina dura, né? O Botox dura 6 meses, não vai durar. E
E assim, quanto tempo... Eu estou perguntando, mas já sei a resposta, mas para quem tá ali assistindo, né? Minha vovó que quer tirar aquela ruguinha ali e tal. Quanto tempo a pessoa consegue ver o resultado dos procedimentos? Então, essa eu não sei se você sabe a resposta, não. Não. Porque isso depende muito do tratamento que é, né, oferecido para o paciente. Na verdade, a gente trabalha em cima da queixa principal do paciente. Então, a gente tem hoje 2 linhas de trabalho, né? A transformação, que é uma linha principalmente com ácido hialurônico, e tem a linha do rejuvenescimento, né? Que a gente retarda o envelhecimento. Então, a gente vai fazer outros tratamentos que talvez não dê o resultado imediato. Que seria o bioestimulador, por exemplo, Sim. né? Então, a gente aplica o produto hoje, é um tratamento que vai aparecer depois de 3 a 6 meses. Você não vê o resultado rápido. Já o bioestimulador, o preenchimento, né, o preenchedor, na hora você já visualiza o resultado. É uma transformação. Então, são coisas diferentes. Depende do que você está sendo realizado, né? Fio de PDO é um bioestimulador, dá uma transformação na hora, imediata, mas depois ele vai perder e daqui 3, 4 meses vai aparecer o resultado na pele. A toxina demora em média 7 dias, né, para fazer o efeito total. O preenchedor é o único que é na hora. Entendi. E assim, eu creio que existe um fator emocional também todo por detrás do que movimenta uma pessoa para poder ir lá e procurar esse tipo de terapia, de tratamento, vamos dizer assim, né? Mas E é uma terapia. Terapia é meu mundo, né, gente? Por isso que a gente acaba falando muito da terapia. Mas você já teve alguma situação que você viu que era uma questão emocional que estava interferindo? Tipo, a pessoa é linda, maravilhosa, precisava de nada, mas estava com algum pico de baixa estima? Tem bastante. Como que você identificou isso? Tem bastante, tem paciente... Na verdade, é aquele negócio, é do vício que você falou. Tem paciente que não precisa de nada, assim, poucos ajustes, mas ela se enxerga de uma outra forma, né? E aí eu até falo pro paciente, na verdade você precisa de um psiquiatra, né? Tem que procurar um psiquiatra, porque você tá ótima e acha que tá horrível, e não tá. Então ela não se enxerga da forma que realmente é. E acontece bastante. Né, gente? Acontece bastante, tem bastante. A gente tem que saber, né, filtrar esses pacientes e tentar propor para ele o melhor possível para o paciente. Às vezes ele nem sabe também que existe um problema, né, que ele tem um problema. Não tem essa consciência, né? Disformia, né? Por exemplo, ele se olha e ele se enxerga de uma outra forma, né? Ele tá olhando no espelho e tá vendo outra coisa que não é o que reflete. Certo. E assim, já teve algum caso... Por exemplo, a pessoa foi lá, colocou 2 ml na boca, saiu de lá com aquele bocão, e aí depois a pessoa não gostou, caiu em si, fez terapia. Tem como reverter caso a pessoa não goste? No caso do preenchedor tem como reverter, né? Tem um antídoto, que é a hialuronidase, a gente aplica ela... Dissolve todo o produto, exatamente. E aí foi onde eu entrei no produto de qualidade, né? E o de não qualidade, porque a gente sabe que o bom produto ele vai ser dissolvido rapidamente. Tem os outros que não têm a procedência, não sabem da procedência, e a hialuronidase às vezes não consegue quebrar a molécula. Então isso tudo interfere também no valor, né? Sim. Mas tem como reverter, não são todos. A toxina, por exemplo, não tem antídoto, né? Então tem que aguardar o período dela. Então se der uma pitose, a sobrancelha cair um pouquinho. Tem um caso da Fernanda Lima, bem famoso, que ela apresentou o programa inteiro com a sobrancelha mais baixa, porque não tem antídoto. Tem que aguardar o período do efeito da medicação, né? Por isso procurar um profissional que domine a anatomia, que saiba o que está fazendo. Então, doutor, você é cirurgião estético da face, certo? Fala para mim hoje, entre tantas funções, formações, especializações, qual que é o procedimento que hoje você mais gosta de fazer? Olha, gostar eu gosto de todos, né? Mas eu tenho 2 queridinhos, que é a autoplastia, né? A orelha de abano é um procedimento que traz uma satisfação pra gente, né, como profissional, muito grande, porque você transforma a vida de uma pessoa que, assim, quase sempre ela chega com um trauma, né, carregando um trauma por anos, e é gratificante demais ver o resultado e a alegria, a emoção do paciente no final, com um procedimento simples, de poucas horas, e você transforma a vida da pessoa, né? Tem muitos depoimentos de paciente chorando, inclusive, adultos, não só crianças, pai de paciente chorando, porque você realmente impacta na vida da pessoa de uma forma positiva. Isso não tem dinheiro no mundo que pague, né? E o outro, que é o meu queridinho, é o lip lift, né? Que é a cirurgia de aumento de volume de lábio. Porque a gente devolve, né, empoderamento para a mulher, né? Que mulher que não gosta de passar um batom, igual você tá, né, com o batom bem feitinho. Tem mulher que não tem esse volume labial, né? Geneticamente ou pelo processo de envelhecimento. Ela tem o lábio, mas o lábio está para dentro da boca. Sim. E a gente consegue pôr esse lábio para fora da boca. A gente expõe o lábio da paciente novamente e ela volta a passar batom, por exemplo. E assim, também é gratificante porque a paciente, ela
você consegue transformar e impactar de verdade, né? Positivamente a vida da pessoa, transformar a vida de uma pessoa. Esses dois são meus queridos, mas... Então, assim, para você, hoje, são seus queridinhos pela gratificação emocional que te dá, né? O resultado das pessoas, né? É gratificante profissionalmente, sabe? Eu até brinco, é bom ganhar dinheiro, né? Mas ganhar dinheiro fazendo bem pro próximo é melhor ainda. Minha missão de vida, né, gente? Eu trabalhei muito tempo como terapeuta, né? Eu acho que a melhor coisa que tem é essa, você faz o seu trabalho e você vê o resultado das pessoas, da alegria, devolver a alegria. É maravilhoso. É porque a harmonização, apesar de ser estético, né? Você trabalha sempre com uma ferida, né? Sim. Você trabalha com... Na verdade, tá tratando uma alma ali, né? Então, por menor que seja, por menos invasivo que seja o procedimento, o resultado às vezes toca profundo. Então Aliás, eu vou aproveitar aqui, já vou fazer uma pergunta referente, vou contar o meu testemunho com o Dr. Hildebrand. Quando eu cheguei do Rio, que eu fui na clínica dele, gente, eu tenho trauma de nariz, né? Meu pai tinha uma brincadeirinha que era assim, ele deixava a gente dormir a hora que a gente quisesse acordar, ele era legal nisso aí. Mas ele acordava a gente e ele mexia no nosso nariz e falava aqui, narigão, que não sei o que. A brincadeirinha que ele fazia, a forma dele dizer te amo, tô feliz de te ver. Eu fiquei meio traumatizada, cresci assim, né? A primeira vez que eu fui lá ver o Dr. Hildebrand, que ele chegou, ele falou assim, mas seu nariz é tão bonitinho, tem certeza que vai mexer? Quando eu escutei aquilo, gente, morreu o trauma, acabou. E você acabou. Vou mexer quantas vezes for necessário, tá, gente? Mas aquele trauma, tipo, o especialista chegou e falou que não é um bicho de 7 cabeças que você tá pensando, né? Morreu vozes na minha cabeça, né? Na verdade é um trauma que você carrega por conta de uma coisa inconsciente que seu pai brincava. Né? Que na verdade era uma brincadeira de amor e você carregou isso com você. Mas na verdade... Você tem assim, essa noção, o peso que tem a palavra de um especialista? Sim, eu não imaginava, eu não sabia disso, né? Depois que você me contou. Morreu o trauma, Depois entendeu? você me contou na hora de ir embora, você me falou, né? Falou, doutor, te adorei porque você acabou com o trauma que eu tinha. Sem saber de nada. Mas na verdade a gente fala a verdade pro paciente sempre. E por pior que seja, não é seu caso, né? Mas tem casos que realmente, às vezes o paciente tem um nariz que precise ser corrigido cirurgicamente, você tem que falar a verdade. Não que é feio, né? Sim. É uma variação da normalidade, talvez. Ou é uma diferença, né? E aí pra tudo tem solução, Mas né? você entende o quanto esse poder da palavra do especialista, de uma pessoa que tem autoridade, tem sobre uma pessoa que carrega algum trauminha de infância. Como diz meu amigo, um BOzinho de infância. E por isso que tem que ser sempre com amor e responsabilidade, né? Então a gente tem que saber, assim, cuidar muito dos nossos atos, das nossas palavras, porque a gente tá com uma pessoa ali que tá carregando um trauma, e às vezes você nem sabe. Não foi lá à toa, né? Exatamente. E é o que eu falei da empatia, né? A gente tem que ter empatia pelo próximo. Às vezes, pra gente, olhando, até como especialista, é uma coisinha tão boba, né? Mas pra aquela pessoa não é. É tudo, né? É tudo. Legal. E deixa eu te perguntar, falando sobre a harmonização facial, essa questão da estética, a mudança que a gente consegue obter é só uma questão estética mesmo, ou a gente consegue usar a harmonização para melhorar funções, tipo mastigação? Perfeito, a gente consegue, sim. A toxina, por exemplo, existe a toxina estética, que é a que a gente trabalha, né? Que você fez, né? E tem a toxina funcional, que é para tratamento de bruxismo, de dor de cabeça, de enxaqueca, né? Tem também, no caso da estética, a parte das cirurgias estéticas da face, ou até mesmo da bucomaxilo, que a gente consegue fazer desvios, né? Por exemplo, de septo, uma ortognática, você melhora a respiração, melhora o sono, melhora a alimentação do paciente. Com isso tudo, você melhora a digestão também. Então, você impacta até no estômago do paciente através de uma cirurgia ortognática, né? Então, tem vários procedimentos que a gente consegue trabalhar, não somente estética. A estética seria um brinde. Certo. E você consegue lembrar assim, de um dos seus casos assim, mais transformadores, mas assim, emocionalmente falando, assim, que você... Olha, emocionalmente falando, eu acho que os de otoplastia, né, que é o que eu tenho mais de acervo de depoimento, sabe? De pacientes que realizaram de emoção por ter corrigido a orelha de abano. Mas o que eu acho que mais impactou, talvez, foi um que eu atendi recentemente no pronto-socorro de Várzea Grande, que eu tô fazendo a residência de buco ainda. Eu não sou buco-maxilo especialista, tenho mais um ano, eu sou R3. Mas eu peguei um caso de uma mordida de cavalo, que o paciente tomou uma mordida de cavalo na boca e levou mais da metade do lábio dele. Nossa. Né? 70% do lábio. E a gente fez uma reconstrução desse lábio e ficou perfeito. Isso, pra mim, foi uma das coisas que mais impactou na vida dele, porque foi atendimento pelo SUS, né?
juntamos a cirurgia estética de face com a bucomaxilo, né? Porque a bucomaxilo trata trauma. Sim. Então, se fosse para fazer o que eles querem que seja feito, ele teria ficado com uma sequela muito grande. Só que eu mesclei os dois, né? Então, a cirurgia estética da face com a bucomaxilo e o paciente ficou com os lábios perfeitos, graças a Deus. Que legal. E essa gratificação é tudo para quem, né, atende. Na verdade, foi o patrão dele que levou ele no pronto-socorro, que ele trabalhava na fazenda. E aí, depois disso, me chamou para pescar na fazenda, tudo. Essa parte é legal, é bacana. Mas, assim, o resultado, para mim, foi um dos que mais me impactou. Porque, graças a Deus, ficou muito bom. E qual o conselho que você daria para uma pessoa que vai fazer pela primeira vez algum tipo de procedimento estético na face? Harmonização, por exemplo. Olha, procurem bons profissionais, né? Fuja do barato. Não é sempre que o barato vai ser ruim, mas quase sempre está atrelado a preço, né? O profissional hoje, para ele se destacar, né? Ele tem que ter muito conhecimento de anatomia, né? Um profissional, para ter conhecimento de anatomia, ele precisa investir, né, nesse conhecimento, estudo. Então a gente vai oferecer aqui em Cuiabá, inclusive a gente está com 10 cabeças, né, 10 cadáveres, né, para poder fazer aulas de anatomia, cursos de anatomia voltado para harmonização, lá no Imbel. E em São Paulo a gente também dá esse curso de cadáver, né, cadáver fresco. Eu estava em Harvard, inclusive, agora, mês passado. Eu vou falar sobre isso. Ministrando cursos de cadáver em cadáver fresco, porque lá a gente consegue trabalhar com a peça fresca. Então o conselho que eu dou é buscar profissionais que se dedicam, né, e se capacitam para te oferecer o melhor. Fuja muito barato, né? Mas não é questão de preço só, é valor. A gente trabalha com saúde. A estética, apesar de tudo, ela tá atrelada, é saúde, Aí né? vai também da própria pessoa se valorizar, se né? valorizar. Pra poder não entrar... Porque assim, se der tudo bom... rostinho. E rosto ainda, principalmente rosto. Porque se der tudo bom, beleza, maravilha, gastei pouco, ficou lindo. Mas se der ruim, aí que é o problema. Começa toda uma jornada de sofrimento. Exatamente. Né? E é difícil. E doutor, quais são os principais critérios que você se determina para elaborar um tratamento de harmonização orofacial no paciente? Perfeito. O principal critério, na verdade, eu falo que é a queixa principal do paciente, né? A gente tem que sanar a queixa do paciente. A forma que eu vou fazer, né, que talvez entraria a resposta que você pretende, depende muito disso. Então, eu posso trabalhar com uma harmonização para rejuvenescer, né, um tratamento rejuvenescedor, ou um tratamento transformador, ou cirurgia, né? Cada caso é um caso. Mas eu acho que critério a gente usa, na verdade, em cima da queixa do cliente, do paciente, né? O que ele precisa, o que é melhor para ele naquele momento. Que pode ser tudo isso, né? Transformação, rejuvenescimento, apenas um gerenciamento de pele. Então a gente tem que oferecer para o paciente o que ele realmente precisa. Sim. Então, doutor, quais características faciais definem se você vai usar um bioestimulador, um preenchedor ou os dois? Perfeito, até é bacana essa pergunta, porque cada um desse é uma função, né? Não é a mesma coisa. Então, assim, quando usar um bioestimulador? Quando a gente precisa tratar flacidez de pele. Normalmente, quase sempre, um paciente um pouquinho mais de idade, né? Que já tem um derretimento facial. E eu vou dispensar o preenchedor? Não, eu vou precisar preenchê-lo também em algum momento. Pode ser antes, pode ser depois, né? Depende do que a gente deseja naquele paciente. Mas a gente vai associar, quase sempre associado, né? Junto. Ao mesmo tempo? Não, em momentos diferentes. Então a gente faz um plano de tratamento. Pode ser que a gente utilize preenchedor, bioestimulador, a toxina. O Botox quase sempre entra, né? Junto nesse pacote. Podemos abrir mão de fios de PDO, podemos abrir mão de microagulhamento, de pilha. Então, assim, o rol da harmonização é muito grande. Então, a gente tem que fazer um planejamento de acordo com o que aquele paciente precisa e deseja, né? Tem paciente que não tem paciência para aguardar o resultado. Então, esse paciente a gente vai tratar de uma forma, certo? Dando um resultado imediato. Exato. Tem paciente que já busca algo mais natural, a longo prazo, né? E tem essa paciência de aguardar o resultado aparecer. Então, a gente trabalha principalmente com bioestimulador. Certo. Então, eu posso dizer aqui, resumindo, que é um caso de amor que vai ter que se fazer, uma relação a longo prazo, até porque... fez uma vez, vai querer fazer sempre? Exatamente. Então, e a gente fala assim, você envelhece desde o momento que você pensa em ser concebida, né? Você já começou a envelhecer ali. Então, o embrião vai nascer e vai envelhecer até o fim da sua vida. Então, se você faz um procedimento hoje e não faz mais, daqui a um ano você vai estar talvez igual a hoje ou pior.
Sim. Né? Então, o ideal é que você continue fazendo ao longo do prazo para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você estar melhor do que estava hoje. Então, doutor, na sua experiência, quais são as áreas mais complicadas para poder fazer preenchimento e quais são os cuidados que se deve tomar para manter, não ter problema nenhum? Bacana. Na verdade, a face é uma estrutura muito nobre, né? Então, de toda a parte do corpo humano, a face é a que contempla em menor espaço uma maior variedade de estruturas nobres, né? Sim. Iguais vasos sanguíneos, artérias, nervos, veias, tudo ali na face muito próximo uma da outra. Então, os pontos críticos da face, né, que a gente sempre aconselha e pede para ter cautela e trabalhar com cautela e conhecimento anatômico, é nariz, um dos principais, né? Então, nariz é um bem crítico. Lábios também não é muito simples, tem os riscos. Na verdade, risco tem a face toda, mas os pontos mais críticos: nariz, região de glabela, do bravo aqui, essa regiãozinha do bravo. E então, assim, o profissional tem que saber muito de anatomia para fugir da intercorrência, né? E na cirurgia é a mesma coisa. São essas regiões, as mais nobres. A gente precisa de um cuidado maior do paciente no pós-operatório, no caso cirúrgico, porém o minimamente invasivo, como fio de PDO, preenchimento, né, bioestimulador de colágeno, também necessita de pós-operatório. Então o paciente tem que também tem que colaborar no pós. Então, doutor, quais são os sinais assim, precoces de complicações que podem acontecer num procedimento que todo profissional tem que saber reconhecer? Importantíssimo saber, né? A gente frisa muito e fala muito nos nossos cursos a respeito disso. Primeiro, a gente tem que acompanhar o paciente de perto no pós-operatório. Então, pede foto 3 dias seguidos, né? Conversa com aquele paciente, ou você, ou teu secretário, tua equipe, perguntando se está tudo ok. Porque quais são os sinais, né? Dor em excesso, está errado, não pode. Fica dolorido, mas não dói, né? Não é para doer aquela dor insuportável. Isquemia, né? Então, se fica branco. Por exemplo, o nariz é uma região muito delicada e se ficar branco, você nem dispensa o paciente, já aguarda e vê se vai melhorar ali no momento. Sim. Porque a isquemia é o primeiro sinal que vai acarretar uma necrose depois, né? Porque é a falta de sangue, de circulação sanguínea. Então, esses são os principais, né? Mas o mais importante é acompanhar o seu paciente de perto. Tá sentindo muita dor, tá em alguma coisa errada. Não deixar ele solto, né? Não deixar, porque quando ele... O paciente não entende e não sabe, às vezes ele acha que é normal. Quando ele te procura, às vezes já passou do momento ideal de você intervir e você não consegue reverter. Aí fica uma sequela, né? Tem que tratar uma ferida depois. Então, doutor, como que você define a quantidade de produto por sessão para evitar sobrecarga e riscos para o paciente dentro de um procedimento? Perfeita essa pergunta, porque você me perguntou de mitos, né? Um dos mitos é sobre a quantidade de produto. Cientificamente falando, você teria que usar uma quantidade muito alta, tanto de ácido hialurônico quanto de lidocaína, de anestésico, né, para você ter uma intoxicação, por exemplo. Mas nós temos um limite biológico, na verdade, não cabe no rosto do paciente. Então, o máximo que eu recomendo, e a literatura recomenda também, seria 20 ml, no caso de ácido hialurônico, Sim, por sessão, com um intervalo aí de pelo menos 30 a 60 dias, né? Mas não por risco de intoxicação, algo do tipo, mas por um risco mesmo, não caber, não ter espaço suficiente para você não inflar demais o paciente, não ter uma resposta com muito edema. Se eu perguntar 20 ml é bastante coisa? Não é. Não. Não, tem full face que a gente usa 20 ml tranquilamente, tá? É difícil a gente realizar esses procedimentos com 20 ml por conta do custo. Sim. Né? Mas tem casos que a gente adoraria trabalhar. Nós somos material dependente, né? Eu dependo de quantidade de produto para poder transformar um rosto. O paciente que quer transformação, ângulo de mandíbula, o paciente que é classe 2, né? A odontologia sabe muito o que é classe 2, as outras classes não sabem. Mas é o paciente que não tem queixo, por exemplo, que é o biquinho de pato. Ele tem que reconstruir osso, né? Então tem que reconstruir mandíbula e mento, queixo. Então, para fazer esse contorno mandibular, a gente usa muito produto. E eu dependo da quantidade de produto. Se eu tenho pouco produto, eu tenho um resultado pobre. Se eu tenho bastante produto, eu entrego um resultado mais satisfatório. Respeitando, então, normalmente, até 20 ml é aceitável. Talvez faça devagarzinho, de 10 em 10, 15 em 15. Sim. Né? Mas, cientificamente, quantidade seria muito alta para poder ter uma intoxicação por produtos. Certo. No caso de preenchedor, né? Porque aí depois vem bioestimulador, vem fio de PDO, vem toxina, né? Tudo isso vai ter uma métrica para medir a quantidade que se deve, né? O ideal ou não, o que pode ser atingida. Então, doutor, qual que é a técnica revolucionária para lift sem cirurgia que você considera ser revolucionária para os próximos anos? Então, eu realizo o lifting facial cirúrgico, né?
total, né? Que é o facelift, o deep plane, que trata o rejuvenescimento facial verdadeiramente, né? Porém, eu acredito que no futuro, uma promessa que está vindo, já existe no mercado, a gente vê, tem bons resultados, são os ultrassons microfocados, né? Que são as tecnologias, né? Aparelhos de tecnologia, são minimamente invasivos, não dói, né? Indolor. Sim. Então, eu acho que no futuro vai estar... já estamos tendo excelentes resultados e eu acho que vai vir cada vez melhor. Legal. Eu apostaria nas tecnologias. Sim. Conta pra gente aí, ele foi pra Harvard esse ano, da palestra, levar o conhecimento dele lá. Conta pra gente como é que foi essa experiência. Aliás, eu acho, quem tá me assistindo aí, né, que o doutor merecia até assim uma... Quem tá me assistindo entenderá, moção de aplausos, né? Ele foi representar o Mato Grosso, lá em Harvard, né, gente? E conta pra gente como é que foi essa experiência. Foi bem bacana, na verdade eu recebi o convite esse ano, primeira vez que eu fui em Harvard, né, ministrar curso de cadáver, né, fresco, fresh frozen, porque lá, como eu já falei, né, é permitido trabalhar com cadáver fresco, né? A gente aqui trabalha com cadáver congelado, compra de lá pra cá, isso importa, né? E lá é a peça fresca, então a anatomia é como se fosse num ser humano vivo mesmo, Sim. né? Então é bem bacana. E eu fui convidado pelo Instituto American do Rio de Janeiro, inclusive. Ah, que legal. Né? Doutora Monique Michele. E já me chamou, inclusive, para ano que vem novamente. Estamos vendo se vai ser possível viabilizar, né? Mas e tem o Dr. João Neto também, que é um anatomista parceiro meu, também, que montou agora, está montando um laboratório de cadáver lá nos Estados Unidos. Legal. Então a gente vai ter sempre essa imersão aí, né? Esse intercâmbio com os Estados Unidos, espero eu. E aí eu vou sempre estar divulgando aí pro pessoal, porque vale muito a pena. Tem que investir em curso de anatomia, né? Cadáver lab, tanto faz que seja com congelados, né? Com peça congelada. Mas tem que investir. Anatomia, a gente fala muito nisso, né? Anatomia é libertador. Anatomia que vai te garantir que você fuja ou diminua muito o risco de problemas. Sim. E aí, você ficou com muita saudade do Brasil? Quis ficar lá? Olha, a gente fica com saudade do Brasil, mas se eu pudesse ficar, Harvard é maravilhoso demais, né? É lindo, Boston é lindo, nos Estados Unidos é muito bonito. E a minha vontade era ficar, porque o campus dele, a estrutura que eles têm lá é absurda. Então, deve ser uma experiência muito... muito boa. E eu tenho família lá, né? Tenho duas irmãs que moram lá, sobrinha, minha mãe, inclusive, tá morando lá. Então, se eu pudesse ficar... é muito Será difícil. Será que o Mato Grosso vai perder o doutor Hildebrando? É mais fácil perder para São Paulo do que para os Estados Unidos. Vai ser uma briga entre São Paulo e os Estados Unidos. Mas a vontade é grande de ficar lá, viu? É muito bom. Maravilha, né? Então tá. Fala pra gente da sua especialização em cirurgias estéticas da face, né? E aqui você também tem uma outra especialização. Você dá uma especialização aqui em Cuiabá, Mato Grosso, e outra em São Paulo. Fala pra gente como é que tem sido essa experiência, porque além de especialista, né? Você agora também tá como professor. E aí a coisa muda um pouquinho de categoria, né? Como que tem sido essa experiência? Fala pra gente. Na verdade, assim, eu tenho quase 25 anos de profissão, né? Sempre fui clínico, voltado ao atendimento clínico e... 2018, mais ou menos, eu entrei para a parte da harmonização e a gente começou a desenvolver esse trabalho de educação, né? Também de formação de profissionais. Então, hoje eu estou, né, coordenador da especialização em harmonização orofacial do Imbel, né, em Cuiabá, no Jardim Cuiabá. Finalizamos, inclusive, hoje uma turma, né, turma 3, estamos com a turma 4 em andamento. E em fevereiro vamos iniciar a turma 5 de especialização de harmonização orofacial, que é para cirurgiões e dentistas. Sim. Também dou cursos de imersões, né, mentorias, né? Quem quiser, tiver interesse, me procura no Instagram. Vou deixar o Instagram dele aí, Vini. @Dr. Hildebrando, manda uma mensagem lá, eu mando maiores informações. A gente trabalha com mentoria VIP, que é somente eu e profissional. Legal. No consultório. E temos o curso de cirurgias estéticas da face, né, em São Paulo, na verdade em Guarulhos, né, dentro da BO de Guarulhos, voltado para o público médico e cirurgião dentista. Então, só entrar em contato com você no seu Instagram e aí a gente já consegue ali. Manda uma mensagem lá, me segue. Não precisa nem seguir, me manda uma mensagem que eu te mando maiores informações a respeito dos cursos. Pronto. Mas se puder seguir melhor, a gente adora. Segue ele, minha gente. Segue o Doutor Hildebrando. Tem uma música. Eu descobri qual é a música do Doutor Hildebrando. Que as pacientes, as quais eu me incluo, cantam mentalmente para ele. Que vem Quer saber qual é a música? Lógico. Sambinha, Vini. Eu quero o pagode aqui, ó. A música é mais ou menos assim.
assim, ó. Entra na minha cara, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, diminui a minha giba. Faz o milagre em mim. Muito bom. Milagre, muito né? boa. Milagre. Então, pra gente falar de milagre aqui, gente. Eu adoro essa música, viu? Agora mais ainda. Agora já tá. Vai dar As meninas cantam, mexe com a minha estrutura. E falando de milagre, pra você que acha que só existe milagre lá na Bíblia, né? Vamos falar um pouquinho dos milagres, né? Que o doutor Hildebrando realiza aqui. A gente vai mostrar pra vocês alguns procedimentos de muito sucesso e ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? Então, gente, vamos mostrar aqui os milagres que o doutor Hildebrando faz. Você vai explicando pra gente, né? Vou explicar. Esse caso aí. Esse caso foi realizada uma rinoplastia, né? Tratamento cirúrgico da estética nasal. Então, a paciente tinha o nariz meio gordinho e a gente empinou e afinou, né, o nariz. Olha a diferença, gente. Super tranquilo, cirurgia de 2 horas e meia aproximadamente, com anestesia local, sedação oral. E o mentozinho, a gente fez só um avanço de mento com o próprio ácido hialurônico. Que seria, o mento seria... O queixo, o queixo. Tá, o queixo, A gente não entende, né, gente? E esse caso? Aqui, outro caso também de rinoplastia, né? Nessa foto gente, aqui, tava com 4 meses, tem a pontinha gordinha, né? A paciente se incomodava que o nariz era baixo e a ponta era bolotinha, a gente conseguiu afinar e empinar um pouquinho o nariz. Nariz de rico. A gente brinca. Esse caso é um caso mais... Esse caso é para ilustrar, né? Para falar, para educar, na verdade, trazer um pouco de educação a respeito do bucomaxilo. Não é caso meu, é caso de colega que foi atendido lá no pronto-socorro de Várzea Grande, né? Cirurgião bucomaxilo. O paciente chegou acidentado, né? Acidente automobilístico com fratura de todos os ossos da face, uma criança. Nossa. E a gente faz a reconstrução de todos esses ossos, né? Ficou até famoso agora no caso na mídia, aquela moça que apanhou no elevador lá, que levou 30 socos, 60 socos. Desconfigurou. Isso. Quem reconstruiu, tratou, né? Atendeu essa paciente, reconstruiu toda a face dela, foi um cirurgião bucomaxilo. Sim. Né? Assim como nesse caso aqui. Então, olha o tamanho da incisão que foi realizada no paciente, trabalhando profundamente em osso. Nossa. E aí a reserva de mercado hoje que implica, né, nessa briga. Então, o pessoal não sabe que o bucomaxilo faz isso no hospital. Sim. E cortar uma pelezinha de blefaroplastia, por exemplo, no olho... uma rinoplastia é muito mais tranquilo do que fazer uma reconstrução facial dessa. Sim. Né? Então, por conta de reserva de mercado, fica essa briga que é bobeira, é bobagem. Sim. Só que a população tem que ser educada. O que o bucomaxilo já faz dentro do hospital há décadas, né? Sim. Que é o cirurgião dentista. Então, ele faz coisas dessa magnitude, vamos dizer assim, exatamente, né? Não vai fazer... Isso pode, porque é trauma, não é particular, não é estético, é o SUS que paga dentro do hospital, né? Sim. Então, no hospital, eles nem chegam perto. Não existe cirurgião plástico dentro do hospital. Sim. Né? Fratura de nariz, quem atende, quem põe no lugar é o cirurgião bucomaxilo. Sim. Né? Que é cirurgião dentista. Mas quando vai para a parte estética, aí fica essa guerra toda. Então, a preocupação, eles falam que é em prol do paciente. A gente está vendo aqui que não é, né? Na verdade, é mentira. É verdade. Mas isso vai passar e ano que vem, se Deus quiser, o ano das cirurgias estéticas da face para o cirurgião dentista. Que legal. Nesse caso aí, o que foi feito? Aqui foi feito blefaroplastia, então é só para mostrar o antes e depois, o excesso de pele e a cicatriz, principalmente a cicatrização. Seria em cima aqui da pálpebra. Passa a próxima foto que você vai ver a quantidade lá. Ó. Olha. Na foto superior, né, tava fechando o olho já desse paciente, então já é a acuidade visual diminuída, o campo de visão diminuído já interfere na qualidade de vida. Aí você estava me perguntando, né? A estética trata a função? Sim. Olha esse paciente já estava com dificuldade de enxergar. Legal, né? Então a gente faz a blefaroplastia superior e inferior. Olha como abriu o olhar do paciente. O campo visual dele aumenta e volta o que era normal. De novo, a mesma paciente repetindo. Ele colocou ele, gente. Tem que ter, pra vocês verem que eu também. Eu provo o que eu faço em vocês. Aqui é um caso de antes e depois meu, né? 14 ml, como eu tava falando pra você. Se eu tivesse mais 6 aqui, eu teria colocado. Sério? Sério. Porque olha como melhorou o antes e depois. Eu tava com um aspecto cansado, né? Ó, olheira profunda. Muito trabalho. Você trabalha demais, não ganha dinheiro. E ali é uma cara já de galã de novela, né? Isso é pós-imediato, após o preenchimento, na verdade é do dia seguinte. Que legal. Né? Então, tipo, fez contorno mandibular, fez Nossa, mas deu muita diferença. 14 ml. Se eu tivesse mais 6, dormiu a noite toda, acordou assim, né? Narizinho de novo, aqui a gente vê, né? Empinadinho, fininho, ponta caída. Aquele caso novamente da bléfaro. 90 dias de pós-operatório. Olha o horário como mudou. Que legal. Aqui é um caso de harmonização, full face, que a gente mescla, tratamento híbrido que a gente chama. Que ali tem toxina, tem ácido hialurônico, tem bioestimulador de colágeno, né?
tudo nessa paciente aqui. Uma paciente jovem. É linda já. Linda. Ela trabalha com imagem, inclusive, é jornalista. Né? Trabalha com a imagem, ela quer sempre estar melhorando e com o aspecto bem. Inclusive, a harmonização ganhou muito espaço na época do Covid, né? Porque todo mundo estava em home office, gravando vídeo. E aí a pessoa se olhava no vídeo e via os defeitos, né? Então aqui é um caso belíssima, a harmonização facial. Ela era linda, já ficou mais maravilhosa. Se ela continuar assim, ela vai chegar com 60 anos igual a Sandy, a Cláudia Raia, entendeu? A mãe da Sandy, né? Aquela genética maravilhosa. Não é genética, aquilo ali é bioestimulador de colágeno, Gente. Caso de lip lift, que é uma das minhas paixões, né? Aqui tá com 30 dias de cirurgia, você vê a cicatriz na base do nariz aqui, praticamente imperceptível. Isso é o que acontece, deveria Seria acontecer. mais ou menos uma cirurgia que suspende essa região? Suspende. Qualquer coisa a gente coloca uma foto depois de um pós imediato para vocês entenderem, né? Porque fica feio, a gente brinca, fica feio para ficar bonito. Sim. Porque incha, tem os pontos, né? Mas aqui depois de 30 dias você não vê mais cicatriz nenhuma. Ganhou lábio superior, olha como mudou. Rejuvenesce muito. Que lindo, gente. Outro caso de lip lift. A paciente sorriu um pouquinho, né? Atrapalhou um pouco o antes e depois. Ficou um pouquinho diferente. Mas olha o volume labial dela, o quanto que ela tem de lábio hoje, em cima e embaixo, por exemplo. Ela não tinha boca. A boca é tudo, né, gente? Tudo. A boca. Só a boca. Olha como ela rejuvenesceu. Só fez boca, mais nada. Parece até que ela fez outras coisas. Esse é um caso mais emblemático. É aquele caso que a gente citou, né? Do cavalo. Eu citei, da mordida do cavalo. Ele perdeu praticamente o lábio todo. Praticamente todo o lábio, Acho que mais de 70% do lábio ele perdeu. Foi atendido. Aqui é uma mescla, né? Então, tratamento de bucomaxilo com cirurgião estético da face. Né? O buco trataria somente a função, talvez não devolvendo a estética, né? Que é isso que é a briga. Sendo que quase sempre a bucomaxilo e o bucomaxilo no hospital, ele sempre se preocupa com a estética também. É impossível você tratar a função sem se preocupar com a estética, né? Sim. Então, aqui é uma prova disso, ó. Tratamento de trauma com resultado estético. Gente, mas ele ganhou e aí, aqui, volta. Se você puder voltar, só para finalizar e frisar isso aqui, né? Eu até postei e coloquei. Cirurgia plástica realizada no SUS por cirurgião dentista. Que legal. Né? No SUS não existe reserva de mercado. Bacana. Volta esse resultado aí. Aqui é um caso de lip lift com blefaroplastia e a boca dessa mulher. Olha a boca. Fiquei com inveja. Tá? Gente, você não precisa do lip lift. Mas no caso dela, ó, ela tinha uma cicatriz bem grande na região de filtro, que incomodava. E o lábio bem fininho, né? Então ela quase não tinha lábio para passar batom. Tá com a autoestima lá em cima. Ela é uma querida, ela me ama e quase tudo que eu posto lá ela comenta, Por isso que eu gosto do lip lift, muda a autoestima da mulher. Sim. E essa também os homens, gente? Aí, os homens fazendo, que legal. O homem também faz harmonização, muitos homens, tá? Porque quando eu vou lá eu sempre vejo os homens. O homem tá se cuidando também bastante. E vicia. O homem que faz, eu tenho colegas, por exemplo, que tem um pouquinho de resistência. A hora que ele faz um botox, ele vicia. Aqui é um caso da orelha de abano, né? Da autoplastia. No caso aqui foi fechada. Colega meu, é esposo de uma professora parceira minha, da minha equipe, da doutora Luana. Beijo, Luana, que tá grávida, inclusive, descobriu. Que legal. Antes e depois, a orelhinha de abano, só a orelha. Olha, sem olha cirurgia, a diferença, sem gente. corte, pós-imediato. Como que muda. Quantas horas de procedimento? Esse aí, em média de 1 hora. Olha aí, gente, curando trauma de uma vida, 1 hora. Sem cirurgia. Gente, que autoplastia maravilha. fechada, pode passar. Outro caso de lip lift, um caso desafiador, que é uma paciente também muito querida, que havia feito lá em São Paulo, né? E não teve um bom resultado. Ela tem um problema de cicatrização que é dela. Sim. E a gente fez 3 momentos cirúrgicos dela para devolver boca, né? Lábio e tirar aquele aspecto que tava Ela chegou para mim falando com depressão, inclusive falando que tava com um aspecto de coringa. A boca dela tava a boca do coringa. Sim. E ela tava super mal. E agora tá super feliz, passando graças batom a muito Deus. gloss nessa boca, gente. Foi feito fio de PDO. Na verdade, foi feito fio silhuete para dar um liftingzinho, para ver a melhora de pele. Mas como rejuvenesce, gente? Mas o foco é o lábio dela. O lábio dela, olha a diferença do antes e depois. Que legal. Lip lift. Olheira de novo. Esse caso é bem interessante. Na verdade, eu fui fazer o curso de orelha lá atrás, quando eu comecei a fazer. Primeiro procedimento, depois da bichectomia que eu fiz da harmonização, foi as orelhinhas. E essa paciente é bem legal porque ela já havia feito a autoplastia aberta, né, com o cirurgião, e continuava a orelha de abano. E ela veio me pedir para fazer orelha. E eu nem tinha me atentado à orelha ainda, nem sabia que se eu ia fazer orelha ou não, mas ela me pediu, aí eu fui ver o que era, e me interessei, fui fazer o curso e a gente fez o resultado antes e depois dela. E confio, autoplastia fechada. Olha que após autoplastia. Ela já tinha feito a cirurgia. Tem vários casos de pacientes que já fizeram a autoplastia e teve que fazer
a cirurgia fechada, a automodelação, porque a automodelação ela é um passo, uma etapa da autoplastia. Então não adianta só fazer a autoplastia, remover cartilagem e não fazer o pontinho, entendeu? Ela continua aberta. Tem que segurar, né? Entendi, maravilha. Outro caso de autoplastia, antes e depois, da Pri. Gente, é incrível, minha xará. É incrível como muda, Transforma muito. Até o olhar da pessoa, assim, maravilha. Ai, tem inúmeros, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro e falando. vocês podem seguir o Dr. Idebrando, @Dr. Idebrando. Você que tem vontade aí, você que é dentista, quer fazer essa especialização, procura ele aí no Instagram. Você que quer conferir esses resultados, segue ele aí, tá bom? Tanto os colegas profissionais que desejam se atualizar ou aprender sobre harmonização orofacial, sobre cirurgias estéticas da face, pacientes também que desejam fazer algum tratamento, tanto menos invasivo quanto mais invasivo, que são as cirurgias. A gente oferta tudo isso para vocês lá no consultório. Maravilha. Doutor Idebrando. À disposição. Maiores esclarecimentos também. Quem quiser pode mandar mensagem, a gente tira dúvidas. Maravilha. Só tenho que agradecer por esse momento. Muito obrigada. Foi um prazer receber. Obrigada pelo seu tempo. Sempre comigo. A gente está aqui e amei estar aqui com todos vocês e com o doutor Idebrando nessa experiência. Quase a imersão de beleza, né? Que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho de educação. Muito. Vai voltar, viu, gente? Vai voltar, tá? Muito obrigada. À disposição. Como dizia o ilustríssimo Martin Luther King, suba o primeiro degrau com fé. Você não precisa enxergar toda a escada. Apenas suba o primeiro degrau. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção. Gratidão.